Olá a todos! Estamos iniciando um novo vídeo em nosso canal, aqui na Igreja Luterana de Interlagos. Sou o pastor Rômulo Souza e vou conduzi-los hoje à introdução ao livro histórico do Novo Testamento, aqui na nossa série A Bíblia ao longo do ano. Hoje, então, 8 de outubro, vamos à introdução ao único livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos, e o seu título normalmente é conhecido como Atos dos Apóstolos, mas depois nós precisamos tentar observar que esse título talvez não tenha sido o melhor título escolhido para um livro bíblico. Atos, sim, mas não necessariamente deveria ser Atos dos Apóstolos. Poderia muito bem ser Atos do Espírito Santo, ou Atos de Cristo e do Espírito Santo. Na sequência, no estudo do livro, nós poderemos ver isso melhor. Mas este livro, ele narra as obras dos apóstolos, sim, mas claro, sem o Espírito Santo que desce no capítulo 2, e sem Cristo não haveria obras dos apóstolos. São 28 capítulos. Quem escreveu esse livro foi Lucas, sim, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. Então Lucas, de certo modo, ele vai escrever a Teófilo a primeira parte do seu livro, que é o Evangelho de Lucas, onde existem as ações propriamente ditas do ministério terreno de Cristo. E a segunda parte do seu livro vai ser o livro de Atos. E o livro de Atos vai sim contar atos de Cristo, mas por intermédio da sua igreja, com auxílio do Espírito Santo. O tema do livro é registrar a ascensão do cristianismo, os atos dos apóstolos, se bem compreendido, conversões e as missões apostólicas. O contexto histórico foi escrito depois do Evangelho segundo Lucas, e Pentecostes relata a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos que estavam reunidos no cenáculo do templo no dia de Pentecostes. A missão dos apóstolos era realizar curas e milagres em nome de Jesus, levando a boa nova do Evangelho para todos os povos. E um episódio marcante e extremamente importante para a história da igreja, para a história de Atos e para o restante do Novo Testamento vai ser a conversão de Paulo, ou a conversão de Saulo, já que este era o seu nome original. Saulo, que antes perseguia e matava os cristãos. Paulo vai ter o seu nome modificado de Saulo para Paulo. Paulo vai deixar o passado para trás e passar a ser um dos maiores personagens da história do cristianismo. Um resumo do livro está aí em 3 partes, neste slide. O início da igreja, Atos 1 e 2, a igreja em Jerusalém, Atos 3 a 5 e expansão da igreja, Atos 6 a 28. Mas esta é uma divisão possível, existem muitas outras, como nós veremos no próximo slide, que traz aquela imagem do The Bible Project. Eu prefiro esta divisão aqui deste livro de Atos, do The Bible Project, por quê? Porque vai pegar o texto de Atos 1:8 e vai mostrar como esse texto de Atos 1:8 ele vai se aplicar a todo o livro. Atos 1:8 vai dizer assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Os capítulos 2 a 7 vão mostrar os atos de Jesus e do Espírito Santo, ou os atos dos apóstolos, em Jerusalém. Dos capítulos 8 a 12, nós teremos na Judéia e Samaria. E dos capítulos 13 a 28,
em todos os confins da terra. Perceba como essa divisão é uma divisão bem interessante para compreendermos o livro de Atos dos Apóstolos. Talvez você esteja perguntando, mas essa introdução ao livro de Atos não poderia ter sido feita amanhã? Ou seja, ou hoje mesmo a gente já iniciar os capítulos 1 a 4? Teoricamente sim, mas o que acontece? Ao longo deste estudo da Bíblia que nós estamos feito cronológico, eu estou sempre fazendo uma introdução aos gêneros. E normalmente em cada gênero há muito mais do que um livro. E no caso do gênero histórico, no Novo Testamento não. Só há o livro de Atos. Por isso, essa é a nossa introdução não somente ao livro de Atos, mas ao gênero histórico no Novo Testamento, que, coincidentemente, temos apenas o livro de Atos. Por isso, então, este vídeo hoje apenas com a introdução de Atos, que é o único livro histórico. Amanhã nós já vamos partir para os capítulos 1 a 4, sem a necessidade de fazer essa introdução. E aqui só acrescentando um comentário do Manual da Sociedade Bíblica do Brasil, que diz assim, ó: o livro de Atos abrange um período de cerca de 30 anos, que vai desde o nascimento da igreja no dia de Pentecostes até a prisão de Paulo em Roma. Descreve a propagação do cristianismo nas regiões ao norte do Mediterrâneo, nas áreas onde hoje ficam a Síria, a Turquia e a Grécia, chegando até o coração, o Império Romano. Os atos relatados são principalmente os dos apóstolos Pedro, especialmente na primeira parte do livro de Atos, e Paulo, partindo ali a partir da sua conversão até o final do livro. Embora o livro possa ser chamado de Os Atos do Espírito de Deus, foi sob a direção do Espírito Santo que a igreja recém-nascida ultrapassou as fronteiras nacionais de Israel e se tornou um movimento internacional e global. Atos é o único livro do gênero no Novo Testamento, como eu havia dito antes. Como as histórias do Antigo Testamento, é mais que um simples livro de história. Atos é a história da salvação, o propósito divino de salvar o mundo, revelado gradualmente no Antigo Testamento e cumprido em Jesus, teve continuidade na missão da igreja. A ordem atual dos livros do Novo Testamento esconde o fato de que Atos é a continuação do Evangelho de Lucas, ou seja, o segundo volume de uma obra em duas partes, escrita para um indivíduo chamado Teófilo, aquilo que eu já havia alertado vocês antes. Este era um romano sofisticado e culto que já tinha certo conhecimento do cristianismo. Então é importante observarmos quem escreveu o livro de Atos. Desde a antiguidade, as evidências apontam para Lucas, amigo e médico amado de Paulo. Lucas é o único autor não judeu, ele era um gentil no Novo Testamento. Ele pode ter sido natural de Antioquia ou de Filipos. Apesar de termos poucos dados a respeito da vida de Lucas, seus escritos revelam um autor habilidoso e um historiador em que se pode confiar. Lembram do Evangelho de Lucas, que nós sempre ressaltamos isso? Como ele era detalhista, como ele trazia vários detalhes históricos e até mesmo detalhes médicos, porque ele era médico. Pela forma como ele passa da terceira para a primeira pessoa do plural em Atos, sabemos que ele testemunhou muitos dos acontecimentos que descreve com tantos detalhes dramáticos. Ele estava com Paulo em Filipos, acompanhou-o na fatídica viagem a Jerusalém, ficou ao seu lado durante a detenção de 2 anos em Cesareia e compartilhou a jornada e o naufrágio a caminho de Roma. Lucas teve muitas oportunidades de obter outras informações em primeira mão, de Paulo e também de Barnabé e outros líderes da igreja de Antioquia, de Tiago, irmão do Senhor, entre outros, em Jerusalém, e de Filipe e suas irmãs em Cesareia. Sabemos, com base em Lucas 1, 1 a 4, como ele se preocupava em investigar os fatos. Agora, por que ele teria escrito este livro? No prefácio do seu evangelho, Lucas conta que depois de revisar toda a história, ele decidiu escrever um relato ordenado para Teófilo, para que ele tivesse plena certeza das verdades em que havia sido instruído.
O primeiro volume de sua obra trata daquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar, do início até o dia em que foi elevado ao céu. Em Atos, conta como a salvação que Jesus afirmou trazer funcionava na prática, tanto para judeus quanto para gentios. A oposição não podia abafá-la. Em vários lugares, novos grupos surgiam e continuavam a se reunir. À medida que Lucas descreve tudo isso, ele se esforça para mostrar que, embora a nova doutrina muitas vezes tivesse gerado tumulto, as próprias autoridades romanas livraram os cristãos das acusações feitas contra eles. Quando Atos foi escrito? Eis a questão. Especialmente é importante para nós que estamos tentando seguir a Bíblia na ordem cronológica. No final de Atos, Paulo havia estado na prisão em Roma por 2 anos. O livro termina com um tom otimista, apesar de não haver perspectiva da libertação de Paulo. Não há indicação da sua morte, provavelmente, de acordo com a tradição, entre 64 e 65 depois de Cristo, sob o reinado do imperador romano Nero, e da revolta judaica entre 66 e 70 depois de Cristo. Portanto, a data mais provável parece ser por volta de 63 depois de Cristo, mas uma data posterior também é possível segundo estes especialistas. Então, resumindo, estamos aí diante do livro de Atos, que nós iremos iniciar propriamente amanhã, e é um livro importantíssimo para entendermos a história da igreja, para entendermos o Novo Testamento, para entendermos posteriormente as cartas que nós iremos estudar. Então, fique ligado que nós iremos iniciar amanhã, com os capítulos 1 a 4, o estudo do livro de Atos. Espero que este vídeo tenha sido instrutivo para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano. E amanhã retornaremos com o início do livro de Atos. Fique na paz do Senhor. Até o nosso próximo vídeo.